Se de perto ninguém é normal, eu posso usar essa mesma frase parafraseada para definir esse livro, afinal de perto, talvez ninguém seja inocente. Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse novo lançamento de suspense / thriller, vou dizer se de fato o assassino ou a assassina me surpreendeu, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles seus amigos que gostam de um bom livro de mistério. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro da Abigail Hess, Morre Aqui. Livro esse que é de suspense policial, história esta que eu gosto muito desse estilo narrativo contado em primeira pessoa, com um assassinato extremamente brutal logo nas suas primeiras páginas. Só que ao contrário dos outros livros que eu estou muito habituado a ler, aqui não é uma história de detetive buscando quem é o assassino, e aqui sim a gente vai ver a história na primeira pessoa esta que é a Ana, a nossa protagonista. Nessa história a gente vai conhecer 8 jovens de classe média alta que vão passar o Spring Break, ou a temporada de verão, em Aruba. Num cenário paradisíaco com muitas coisas para fazer, coisas que o dinheiro pode comprar, e esse grupo de amigos são muito jovens, quase que adolescentes saindo na parte final do ensino médio, então eles estão ali para curtir todas as possibilidades. Só que no ápice da história, a protagonista da nossa melhor amiga, Anna, aparece morta de maneira extremamente brutal. Eis então que inicia-se uma investigação para saber o que ocorreu, se foi uma morte após um arrombamento, um latrocínio, ou se de fato foi um assassinato entre amigos. Mas o que fica claro para a polícia local é que esse grupo de 8 jovens não é tão inocente quanto parece. Eis então que a nossa protagonista é acusada do assassinato dessa garota, que inclusive era a melhor amiga / irmã dela. E aí a gente vai acompanhar toda essa história, o desenrolar da investigação e do julgamento, partindo da ótica da Ana, que está sofrendo não só a represália pela parte da polícia, mas também de seus amigos, que a veem como um potencial perigo para todos. Aqui nessa história, diferente do que eu já estou habituado, como eu disse no início, não vai ter essa questão da investigação policial, a gente não vai acompanhar nenhum detetive, então os fatos que estão sendo trazidos, muitas vezes não dá para entender de que forma eles vieram e são explicados de maneira bem rasa, assim como se a gente visse no noticiário uma notícia aparecendo. E aqui, além da polícia, tem várias versões dos fatos acontecendo ao redor, que são as falas dos amigos da Ana, são as reportagens da televisão, o modo como é abordado esse caso, e um detetive que está muito empenhado desde o início da história para trazer a culpa para essa protagonista. Então ele acha imediatamente que ela é culpada, ele acredita de modo muito fervoroso, e ele inclusive traz provas que são tendenciosas para prejudicá-la no caso. Eu achei esse livro extremamente diferente do que eu estou habituado. Foi um livro que eu comecei a ler no Amado Kindle, que é um grupo de leitura coletiva que eu tenho, inclusive Amado Kindle, se você buscar lá no @ do Instagram, você vai encontrar. Caso você queira participar de novos debates e novas leituras, você está super convidado. E foi uma grata surpresa, afinal a gente ficou lendo, a gente ficou debatendo, tentando achar quem era o culpado, quem era inocente, e funcionou muito certo para mim. Eu fiquei extremamente surpreso com esse final, não que ele invente a roda como uma coisa muito criativa, mas é algo que eu não esperava. E foi bom entender o modo como a autora nos trouxe essa história, porque ela traz aquilo que ela prometeu. Essa história se compromete a trazer a ótica da nossa protagonista sendo acusada por diversas frentes e de que forma qualquer prova, por menor que ela seja, pode ser comprometedora se olhada do ângulo correto. E é isso que ocorre aqui. Então, desde uma foto tirada com amigos, até um colarzinho, até o lugar que a nossa protagonista estava, uma fala que ela falou fora de contexto, tudo isso corrobora para a narrativa de que ela é a grande vilã da nossa história, e isso claramente é usado para tendenciar a isso. E eu não vou dar spoiler, mas isso é explicitado no momento de uma foto onde as duas aparecem com um colar, e nesse colar há um símbolo onde tem um pentagrama, e logo todo o crime é voltado para um lado meio diabólico, como se fosse um culto sinistro, quando na verdade é apenas um colar que duas amigas compraram, sem nenhuma pretensão na praia, apenas por acharem bonito.
Mas eu tenho meus adendos em relação a essa história que eu não curti tanto assim, que afinal, pelo fato da história ter sido contada em primeira pessoa, ela está recheada de flashbacks que vão trazendo como essa amizade acabou se tornando, o porquê elas eram melhores amigas, como que foi criada essa irmandade, e junto desse pacote todo é contado o modo como essa garota protagonista se apaixona por outro cara que está ali envolvido nesse crime, que é um dos suspeitos. E essa parte pra mim foi extremamente maçante e extremamente chata, porque tem toda essa questão do desenvolvimento da relação dos dois. Era uma boa parte do livro perdida para mostrar como ela estava olhando ele com paixão, o quanto ela estava disposta a se entregar a ele, e isso acabou parecendo meio que um romance em determinados momentos, tirando um pouco da força da história e da racionalidade daquilo que estava sendo trazido. Mas isso é um incômodo pequeno comparado com o final da história, que de fato é um final surpreendente. É daquele final no estilo do Mentirosos, que dá para você deixar um recadinho na última página: não conte para os seus amigos, afinal se você contar você vai estragar uma grande experiência. É uma reviravolta que, como eu disse, não reinventa a roda, mas pelo menos é uma reviravolta que é bem diferente daquilo que eu estou habituado, pelo menos na literatura. Então, caso você não tenha lido esse livro ainda, finalizo indicando ele para você, vale muito a pena. Caso você não siga o amado Kindle, vá lá no Instagram, procura, tenta se juntar, é bem legal, um grupo muito interessante. E mais uma vez agradeço a Aline e essa leitura coletiva. Um último adendo, assim como eu fiz no último vídeo literário, está rolando um sorteio de um livro que vai ser no início do mês que vem, livro este que é uma entrevista com o vampiro. Então procura aqui no Cripteca o vídeo da entrevista com o vampiro, responda a pergunta que é cabível a esse sorteio, e caso você tenha uma resposta que seja interessante, pode ser que você leve esse livro para casa em capa dura, com um fitilho muito bonito, nunca lido, afinal eu não consegui ingressar nessa história, e eu garanto que eu vou enviar para você com muito prazer. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha dica de filme, livro, série, escreva aí embaixo, com toda certeza eu vou amar ler cada comentário de vocês, como sempre.